Aí você pergunta, mas qual que é melhor, real ou presumido? Depende. Depende de caso a caso, depende do produtor rural. E nem sempre vai ter ano que o produtor rural, para ele é bom o presumido, vai ter ano que para ele é bom o real. Aspectos importantes que a gente tem que saber, principalmente quando a gente está falando de lucro real. O que é o lucro real? É receita menos despesas. Mas o que é receita da atividade rural? O que é despesas da atividade rural? Eu sempre divido em 3 modalidades de receitas para 3 modalidades de despesas. Receita da atividade rural, a venda da produção, tudo aquilo que ele plantou, colocou no solo, plantou e vendeu. Isso é receita da atividade rural e deve ser considerado a receita bruta, ou seja, uma das dúvidas que eu mais recebo é como eu faço para eu escriturar, por exemplo, o fundo rural. Para a escrituração, o que eu tenho que levar em consideração? O valor da minha receita bruta, e isso pode interferir, inclusive, na minha obrigatoriedade do LCDPR. Eu escrituro o total da minha receita e essa despesa que eu tive do fundo rural, que foi descontado de mim, apesar de ser regime de caixa, eu tenho que fazer um lançamento separado de despesa desse fundo rural. Receita da produção, toda a venda da produção, a venda de ativo imobilizado, exceto a terra nua. O que é isso? Uma venda de maquinário, de implemento, venda de pivô usado, que eu não estou utilizando mais ali na minha fazenda, eu decido vender. Carro, né? Fiz uma compra de utilitário rural, que é para a fazenda. Quando eu efetuar essa venda, eu tenho que lançar como receita da atividade rural. A fazenda, ela não é, quando eu vendo a fazenda, ela não é receita, assim como eu compro a fazenda, ela não é despesa, é um item que a gente tem que tomar muito cuidado. As benfeitorias em cima da fazenda, ou seja, tudo que é benfeitoria, sim, é receita e é despesa. Se eu assim decidir, também para essa parte é importante o planejamento tributário, para ver se o produtor rural, quando está comprando a fazenda, ele tem intenção futura de venda ou não, ele quer ficar com a venda, se é uma compra para investimento. Então, você tem que sentar com o produtor numa compra de fazenda para ver se ele quer utilizar aquelas benfeitorias como despesa. Se ele utilizou como despesas, quando ele for vender a fazenda, ele tem que ser considerado como receita também, ou não, eu quero utilizar inteiro como bem do produtor rural, visto que a terra nua é um bem do produtor rural, é um bem da pessoa física, né? Não é da atividade rural, é um bem da pessoa física produtor rural, não é um bem da atividade rural. Então, quando eu for vender, eu tenho que levar em consideração o valor que está lá nos meus bens, nos bens e direitos da pessoa física. Quando eu vendo, o ganho de capital, ele pode ter uma diferença bem grande no ganho de capital, tem que levar em consideração o ITR para a gente fazer essa venda, mas aí é um assunto para outra live. Mas o que eu queria dizer para vocês é que a terra nua não é receita e também não é despesa. Outra receita que muita gente desconhece são as distribuição de sobras de cooperativas agroindustriais. Lá no regulamento do imposto de renda vem falando sobre essa distribuição de sobras e tem gente que acaba não lançando como receita. E é uma receita da atividade rural. 3 modalidades: venda da produção, venda de ativo imobilizado, exceto terra nua, e essa distribuição de sobras de cooperativas agroindustriais. Para a despesa, eu também tenho 3 modalidades. É a despesa de custeio, eu chamo de despesa de custeio, que é tudo aquilo que efetivamente o produtor precisa para de fato exercer sua atividade rural. Semente, defensivo, fertilizante, combustível, tudo que sem o qual ele não conseguiria produzir, né? Então, tudo aquilo que ele não conseguiria produzir é uma despesa de custeio. Despesas de manutenção, eu falo que a segunda modalidade é realmente despesas, que é despesa de manutenção de maquinário, manutenção predial, tudo que for da atividade rural, galpões, manutenção de casa de funcionário, banheiro de funcionário, tudo isso é utilizado. A alimentação de funcionário é utilizada, é uma despesa dedutível da atividade rural. O terceiro item é despesas de investimento. Por exemplo, a compra de um trator, ele é uma despesa dedutível da atividade rural e é um dos pontos chaves para a gente fazer o planejamento tributário. Porque o produtor rural, pessoa física, ou pessoa jurídica também, mas lá a gente chama de outro nome, o produtor rural, pessoa física, ele pode deduzir, por exemplo, a compra de um trator, a compra de um maquinário na data de aquisição. Ah, mas não é regime de caixa? E se ele comprar financiado nesse caso?
Se ele comprar financiado, um dos benefícios fiscais do produtor rural, especificamente ao agronegócio, um dos benefícios é eu poder utilizar essa nota, essa compra desse trator, mesmo que ele seja financiado. O meu desembolso, ele é financiado, mas ele vai ser parcelado, mas eu posso lançar como receita lá, como despesa da atividade rural, no momento da aquisição daquele trator. Basicamente, no momento que a Receita Federal considerar que o banco pagou para o meu fornecedor e eu efetivamente recebi esse trator e essa nota fiscal foi emitida, que geralmente se coincidem, eu vou lançar como despesa lá no meu livro caixa.